Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo, ainda virtualmente. Acredito que, se o Senhor for servido, logo, logo nós estaremos de volta. Quando nós recomeçarmos, vamos recomeçar talvez pelo culto de domingo, um culto por semana, e depois a gente vai inserindo os outros cultos e tal, mas tudo com muita cautela, né? Essa variante Delta que está aí, já tem uma variante Alfa também, que é bem complicado. E a gente tem um grupo importante de risco, que a gente não pode esquecer disso hora nenhuma, né? Mas a palavra está indo, as pregações têm acontecido as 3 vezes na semana, eu continuo atendendo as pessoas mesmo online, e ninguém está desassistido. Então a gente vai esperar o momento que o Senhor ordenar. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e vamos ler 2 versículos curtíssimos, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito a Tua palavra, Senhor, vem nos encher com a presença viva do Teu Espírito Santo, que todos os nossos espaços sejam preenchidos pela Tua presença gloriosa, Senhor. Perdoa os nossos pecados, purifica os nossos lábios, enche-nos com a Tua presença gloriosa, Senhor, e nos ajuda a perseverar em Cristo na carreira que nos está proposta. E que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A semana que passou foi bem difícil, foi uma semana de muitas lutas, de muitos embates, de todas as formas, e nós conseguimos atravessá-la na força que o Senhor supre. Completamos a carreira, guardando sempre a fé. Há sempre um combate a ser empreendido por nós. Estamos aqui, mais uma vez, na força que só Ele supre. Não há força humana capaz de nos manter de pé, a não ser a força do nosso Deus. E nós queremos hoje exortar a igreja a andar de forma perseverante e completar a carreira que está proposta, mesmo em meio às dificuldades, que não têm sido poucas. Dificuldades dentro dos lares, dificuldades fora dos lares, nos ambientes de trabalho, por conta dessa pandemia que tem assolado o mundo inteiro. E nunca houve um tempo, pelo menos não na nossa geração, de tantas lutas, tantos embates. Os versículos que nós lemos são as exortações finais feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos coríntios. E para compreender melhor essas palavras, é necessário que leiamos toda a epístola e, sobretudo, que a gente possa entender o propósito para o qual ela foi escrita, que é admoestar aqueles irmãos a andar em santidade e perseverança para que o nome do Senhor fosse glorificado. A jovem igreja de Corinto tinha muitos problemas de ordem moral e doutrinária que precisavam ser corrigidos pelo apóstolo como seu pai espiritual. Embora aquela amada igreja possuísse uma grande diversidade de dons, ainda assim é chamada a atenção pelo apóstolo por sua carnalidade. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2, Paulo diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aqui eu queria fazer um breve comentário acerca dessa meninice espiritual, que é algo que tem acontecido através dos séculos. Parece que os
Os coríntios, eles fizeram escola através dos séculos. E muitos ditos cristãos, que já poderiam ser mestres, continuam precisando de leite espiritual. Os versículos lidos no início trazem uma prática exortação àqueles que desejam andar em santidade e pureza moral, de forma perseverante, tanto na Corinto, dos dias de Paulo, quanto na igreja de nossos dias. É interessante observar que para onde nos viramos hoje, há sempre uma oferta de fórmulas mágicas, sobretudo para resolver problemas que vão desde a obesidade, as enfermidades em geral, e até mesmo as coisas mais simples. Quanto passo a passo, quanta coisa tem sido veiculada, sobretudo nos livros de autoajuda, para, vamos dizer assim, ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos. E as livrarias estão abarrotadas desses livros, que encabeçam as listas de best-sellers e enchem de dinheiro o bolso daqueles que os escrevem. Há uma coisa em comum em cada uma dessas publicações: tem sempre um passo a passo a ser seguido. As pessoas estão ávidas por respostas, soluções, possibilidades, desde que não tenham que fazer nenhum esforço ou sacrifício. Elas querem as coisas de forma mágica, no estalar de dedos. Mas e quanto ao povo de Deus, que tem sido açoitado por ventos doutrinários cada vez mais devastadores? Será que não há também um passo a passo do céu que nos assegure um andar firme e perseverante em Cristo? Basta que leiamos as epístolas paulinas para a gente encontrar inúmeros desses passo a passo que vem do céu. O apóstolo Paulo responde a essa questão nos versículos lidos no início, por exemplo. Só que antes do passo a passo, precisamos viver e experimentar o Cristo que vivifica. Isso não é mágica, é intimidade com Deus. Quando nós deixamos ou nos deixamos trabalhar e ministrar pelo Espírito, a gente começa a ver um fluir de Deus em nossos corações, e esses passos serão dados com leveza e naturalidade, ou sobrenaturalidade, dizendo melhor. Tem um livro de John Burke, que o título é Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Esse livro é maravilhoso, se você puder ler, leia, porque tem muito a nos ensinar. E ele diz ali: se tentarmos forçar as pessoas a se aproximarem moralmente do Evangelho, antes de experimentarem a fonte de água viva, nós as desidrataremos espiritualmente. Olha que coisa tremenda está escrita aqui. Paulo aponta 5 passos ou atitudes imperativas que asseguram um andar firme e perseverante em Cristo. Primeiro passo: sede vigilantes. Versículo 13. A atitude de vigilância tem sido negligenciada pela maioria absoluta de nós. A vigilância, que precisa estar sempre acompanhada da oração, é uma questão de sobrevivência para todos os que servem a Deus. Somos espreitados incessantemente por ações e presenças demoníacas, que se colocam ao nosso derredor para nos derrubar de nossa posição em Cristo. Precisamos entender que não estamos de férias na terra, mas numa arena de guerra intensa. Há um pensamento do brigadeiro Eduardo Gomes que diz: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isto se aplica perfeitamente à nossa caminhada cristã. Deus nos chamou, escolheu, salvou e capacitou a enfrentar as astutas ciladas do maligno, mas precisamos permanecer atentos, do contrário, seremos terrivelmente envergonhados. E aí cabe uma pergunta: você tem vigiado em oração? Cada um de nós sabe exatamente aquelas áreas que precisam ser
vigiadas em nós. Eu só quero fazer uma pausa e pedir a nossa irmã Ilha para ver quem está chegando ali e mostrar que o carro não pode ir lá para trás, porque nós estamos fazendo um concerto. E ajuda eles a chegarem em casa. Segundo passo, permanecei firmes na fé. Descobrimos em Romanos 12:3 que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Contudo, essa medida de fé precisa ser multiplicada ouvindo e acatando a palavra de Deus. Quanto mais ouvimos, mais essa palavra vai sendo consolidada e vai se transformando em certeza inabalável. Quando a fé se instala, ela dá firmeza aos nossos passos, mesmo que ela seja com um minúsculo grão de mostarda. Poderemos deslocar os montes que obstaculam as nossas vitórias. E aí cabe mais uma pergunta: como anda a sua fé? Como anda a nossa fé? Terceiro passo: portai-vos varonilmente. Aqui equivale dizer: comportem-se como pessoas maduras, não como crianças na fé. Crer é também pensar, como diz John Stott. Maturidade espiritual se adquire quando nos alimentamos da palavra de Deus e meditamos nessa palavra. Não existe outro método. Os ventos doutrinários contrários à palavra de Deus são devastadores e têm sido uma grande arma nas mãos do adversário para minar a perseverança dos santos, postergando ou impedindo a sua maturidade espiritual. Aí eu repito aquilo que foi dito logo no início da mensagem. Quanta meninice espiritual temos visto nos nossos dias. Misericórdia. Muitos cristãos, também como já fora dito, que já poderiam ser mestres, continuam necessitando do leite espiritual. Jesus está às portas, não temos muito tempo. É preciso amadurecer para ajudar os novos cristãos. Estes sim, são bebês na fé e precisam de leite e colo até que se fortaleçam. Você tem procurado ouvir a opinião dos que estão à sua volta sobre a sua maturidade? O que eles dizem a esse respeito? Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quarto passo: fortalecei-vos. Como acontece esse fortalecimento? No Senhor e na força do seu poder. Esse fortalecimento é experimentado pela leitura da palavra de Deus e dependência do Espírito Santo diariamente. Nada fazemos de nós mesmos, somos tão somente instrumentos nas mãos de um Deus soberano e gracioso e que age assim, apesar de nós. Portanto, se você já é um servo de Deus, ore, clame, busque, peça esse fortalecimento e o receberá. A nossa força e suficiência vem apenas de Deus. Mais uma pergunta: você tem buscado em Deus esse fortalecimento? Ou tem se deixado abalar e abater por tudo que tem nos acontecido, sobretudo nos últimos tempos? Quinto e último passo: todos os vossos atos sejam feitos com amor. A manifestação do amor desinteressado, ou amor ágape, é credencial de cristão verdadeiro. Os atos concretos de amor de cada cristão, sobretudo pelos que não merecem, testemunham de Cristo para aqueles que estão à volta. Não só lá fora, mas especialmente para os da nossa casa. Isso é sério demais. Em Colossenses 3:23, Paulo diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Quando o texto citado diz tudo, é tudo mesmo. De um simples copo de água oferecido a um sedento, a uma visita feita, a uma palavra de graça proferida, ou mesmo a pregação do Evangelho àqueles que nunca ouviram falar do Cristo. Por falar nisso, já elogiou o seu cônjuge hoje? Já elogiou seu filho hoje, sua filha hoje? Se você não fez, faça isso. Isso encoraja, isso levanta.
Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: exercitem-se na graça de Deus, sejam canais dessa multiforme graça. Você tem sido um canal vivo da graça e do amor de Deus? Que nós possamos aplicar essas perguntas ou responder a essas perguntas no dia de hoje. O que esse passo a passo nos ensina hoje, esse passo a passo do céu nos ensina hoje? Primeiro, precisamos sim aprender a depender de Deus, de sua santa palavra. Quando levamos a sério o que dizem as Escrituras, as coisas começam a fluir sobre nós e em nós. Segundo lugar, precisamos reaprender a vigiar e orar em todo o tempo. Não terceirizemos a oração e a vigilância. Façamos nós mesmos. Entremos com ousadia no Santo dos Santos, levemos diante de Deus a nossa demanda e achemos graça em sua presença. Isso não significa que a gente não possa pedir oração, mas quem primeiro deve orar pelas nossas demandas somos nós. Em terceiro lugar, precisamos permanecer firmes na fé. Construir a nossa casa espiritual sobre a rocha eterna que é Cristo. A fé é a vitória que vence o mundo e sem ela desagradamos ao Senhor. Em quarto lugar, aprendamos a nos portar varonilmente, de forma madura e corajosa, para que possamos cuidar dos novos cristãos. Deixemos de ser meninos na fé. Em quinto lugar, precisamos aprender a buscar o fortalecimento do Senhor e na força viva do seu poder. E por último, que todos os nossos atos sejam feitos com amor. Exercitemos incessantemente a graça de Deus com todos, com os que estão perto, com os que estão longe, sobretudo com aqueles que não merecem. Essa é a parte mais difícil de ser dispenseiro da multiforme graça de Deus. Que o Senhor abençoe a todos, que a semana seja uma semana de vitória, que o Senhor visite os lares de uma maneira especial, visite os enfermos, visite os litígios das famílias e que tudo volte à serenidade e à paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos e em todos, em nome de Jesus, em todas as igrejas de toda a face da terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe ricamente a todos.